consegue dormir? Bom, você tem problema de sono, então a resposta é sim. Você não está sozinho. E nessa pandemia, distúrbios de sono estão afetando 42% dos brasileiros, ou seja, aumentou. Se era um problemão, já era um problemão, piorou. Sobre isso eu converso com o Hélio Brasileiro, ele é diretor do Instituto do Sono em São Paulo. É um instituto só para estudar essa questão, tá? Bom, doutor, boa tarde. Boa tarde, Carlinhos. Boa tarde a todos aí que estão acompanhando o seu programa, o seu jornal. Olha, o que é, doutor, dormir bem, hein? O que seria? Pois é, passamos 1/3, em média, das nossas vidas dormindo. E, por conta disso, nós vemos a importância que é o sono de qualidade para a nossa saúde de uma forma geral. Um sono ruim, né? Estão falando muito isso, né? Porque hoje está em voga falar, olha, tome vitamina D, olha, cuidado com a obesidade. Mas o sono ruim pode reduzir a imunidade também do organismo? Sim, aqui no Instituto Brasileiro do Sono, nós fazemos a análise e o estudo de todos os pacientes com várias doenças, inclusive as doenças do sono. Mas nós temos serviço de otorrino aqui e tratamos infecções respiratórias. E sem dúvida alguma, o sono de qualidade ruim, ele é, sem dúvida, um fator predisponente para doenças infecciosas. Principalmente nesse período de Covid, as pessoas que têm doenças do sono, sem dúvida, essas pessoas têm o maior risco de reduzir sua imunidade. Eu não sei, as pessoas que estão assistindo aí, vai botando na hashtag por dentro com Cardinô, você está dormindo direitinho, está dormindo o suficiente, né? E, doutor, como é que a pessoa pode saber se está descansando mesmo, se o sono é suficiente, está descansando o suficiente durante a noite? Para se ter um sono adequado, Cardinô, nós precisamos ter quantidade, em média, no adulto jovem, de 7 a 9 horas de sono. Vamos colocar uma média de 8 horas por noite. Precisamos ter ritmo, começar a dormir e terminar o sono sempre no mesmo horário, nos mesmos horários de domingo a domingo, isso. E precisamos também não ter nenhuma doença do sono, mais que seria a qualidade. Mas como saber se isso não está acontecendo? O sintoma mais comum é a sensação de que o sono não foi reparador. É a pessoa acordar e estar com a sensação de que não dormiu, cansaço, sensação de indisposição, redução da memória, irritabilidade e, principalmente, se a pessoa tiver uma oportunidade, ela cochilar. Em casos mais graves, nós vemos até pessoas que dormem ao volante, produzindo ou provocando acidentes automobilísticos importantes. Outra situação, né, às vezes falam do organismo humano, principalmente do cérebro, como se fosse um computador. E já ouvi dizer que durante a noite, durante o sono, é como se o computador fosse reequipado, restaurado. Realmente o sono reajusta o corpo e a mente? Sim, uma das funções principais do sono é a restauração do organismo. Essa função restauradora, como você muito bem colocou, é importantíssima quanto ao sono. Inclusive, isso daí implica na manutenção e conservação da memória. A pessoa que dorme mal, ela não tem toda aquela oportunidade de repor o que o organismo gastou ou se desgastou durante o período de vigília, durante o período em que estava acordado, e essa restauração, essa reposição ocorre durante o sono. Bem como tudo o que aprendemos durante o dia, a consolidação da memória ocorre durante o sono. Então, uma dica aí para quem é estudante, quem presta concurso público, quem vai fazer vestibular, se você estuda, você passa a noite acordado estudando e não tem um sono de qualidade, é como se você digitasse todo um texto no seu programa de computador e ao final, quando fosse desligar, ele dissesse: deseja salvar o que você digitou, e você clicar em não. Óbvio que isso é uma caricatura, mas a consolidação da memória está prejudicada, o aprendizado também. Olha aí, para você, estudante, se você passa a noite em claro, olha o que o doutor disse, é como se você não salvasse o que você estudou. E, por exemplo, esses meninos, essas meninas, e até pessoas mais idosas que passam a noite em claro, tem risco de desenvolver o estresse, não?
Sim, distúrbio de ansiedade, depressão. E olha, Carlinhos, uma coisa interessantíssima, né? O ronco e a apneia do sono, as pessoas muito atribuem ao aumento do peso, mas precisamos também saber que um sono de qualidade ruim faz com que a pessoa tenha várias doenças, dentre elas a obesidade, porque existem hormônios que regulam o apetite, citamos a leptina, a grelina, que eles são produzidos em sono profundo. Se você não dorme bem, você tende a ter mais apetite e principalmente por alimentos mais calóricos. Você estava falando do açúcar há pouco, o Dr. Blancat estava falando do Covid, uma doença infecciosa. Tudo isso daí está relacionado a distúrbio do sono também. Quem dorme mal aumenta de peso, quem dorme mal tem mais depressão, tem mais ansiedade, tem mais distúrbios da saúde como um todo. Ver como é que é importante você dormir bem, né? Então, doutor, vamos explicar direitinho quais seriam os hábitos, né, diurnos, noturnos, para você, quando fosse chegar perto da hora que vai se deitar, você poder relaxar e ter uma boa noite de sono. Antigamente, o nosso principal sincronizador que ia regular o nosso sono seria, Cardinô, o ciclo claro e escuro, coisa que hoje nós não temos devido à luz artificial, devido a aparelhos eletrônicos. Então, de uma forma geral, o que é que eu digo? Evitem, na hora de dormir, evitem ficar expostos a computador, ficar expostos a celular, a equipamentos que emitam luz, televisão. Tenham regras, horário certo para dormir e acordar. Evite alimentar-se próximo ao horário de dormir. Evite fazer exercício físico até 3 horas antes de dormir. Evite excesso de cafeinados, substâncias que tenham cafeína ou que sejam estimulantes, como essas bebidas energéticas, próximo ao horário de dormir. E jamais, esse é o principal, Cardinal, jamais se automedicar. Se você acha que não está dormindo bem, não tome o remédio que a vizinha ou o vizinho tomam. Procure um médico, converse com o médico e evite a automedicação. Por exemplo, a pessoa que é jovem, quer dizer, o adolescente, a pessoa acima dos 18, 20, 23, 25, 35, a pessoa idosa, existe uma média de sono pela faixa etária? Sim, existe sim. Em média, o adulto jovem, saudável, quando a gente fala aí na faixa de 30 anos de idade, nós colocamos, como eu falei, de 7 a 9 horas, média em 8. A criança, quanto mais nova, mais precisa dormir, principalmente por ter que produzir o hormônio do crescimento, que só ocorre em sono profundo também. Daí aquela frase célebre das avós, né? Criança que não dorme não cresce. Por quê? Porque não produz hormônio do crescimento, assim como a prolactina é produzida em sono profundo. Então, quem não dorme não amamenta bem. Então, os bebês, eles praticamente, os recém-nascidos, eles só acordam para mamar e já dormem, passam quase que o dia todo dormindo. Um idoso, vamos calcular 70, 80 anos, esse tempo de sono já desce para 6 horas, 6 horas e 30 e vai reduzindo. Há também aquelas pessoas que são dormidoras curtas, que com 4 horas de sono estão satisfeitas. No outro extremo, temos os dormidores longos, que são aqueles que precisam de 9, 10 horas de sono para se sentirem satisfeitos. De uma forma geral, eu diria, a quantidade de horas que você precisa para dormir, que é uma coisa particular, é aquela que te faz se sentir restaurado ao acordar. Ou seja, é você se acordar disposto. Se você se acorda disposto, é que você dormiu uma quantidade de sono boa e bem como, com um ritmo bom e com uma qualidade boa também. Ô, doutor, muito obrigado aí pela entrevista. Espero contar outras vezes com o senhor aqui, viu? Sempre ao dispor, Carminô. Mandar um abraço para todos aí de Pernambuco.